Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, vamos continuar então. Deus unitrino e a Trindade na teologia contemporânea. Ver agora outro teólogo ortodoxo, que não sei se é russo também, Bulgakov, que morreu em 44. Página 228. Bulgakov é considerado pelos estudiosos 228, o maior teólogo ortodoxo dos tempos modernos. Paul Evdokimov o considera o maior teólogo de nosso tempo em sentido absoluto. O teólogo russo tentou elaborar pela primeira vez um sistema complexo de ortodoxia. A essa empresa, Bulgakov se dedicou em 2 momentos, elaborando uma filosofia cristã ortodoxa, baseada na noção de sabedoria, conhecida como a sofiologia, e reinterpretando e reestruturando os diversos aspectos do credo ortodoxo. As relações intratrinitárias não são relações de origem e causalidade, como ensina a teologia latina, mas relações mutáveis de revelação. O Pai se revela, o Filho e o Espírito Santo revelam o Pai. Diz ele no final da página 228. Aqui eu me confundi. Foi o Mondin, no seu livro Grandes Teólogos do Século XX, fala assim sobre Bulgakov. Estabelecendo uma distinção entre processão e saída, Bulgakov afirma que a geração do Filho e a inspiração do Espírito Santo não podem ser compreendidas com o conceito comum de processão. Com efeito, introduzir processões em Deus, diz Bulgakov, significa necessariamente tender a afirmar a desigualdade das pessoas e a certo caráter subordinativo de que está infectada toda a teologia católica sobre a Trindade. O único conceito legítimo é o de autorrevelação. Bulgakov não admite as pessoas como relações subsistentes, diz mesmo que essa sentença é um absurdo teológico. Concebe muito mais as relações trinitárias como relações predicamentais. Página 229. Na sua visão, cada uma das 3 pessoas hipostatiza a natureza divina de um modo próprio, diferente do modo próprio das outras pessoas. A ousia divina chama-se Sofia divina, na medida em que atua na hipótese do Filho e do Espírito Santo. Não se pode falar propriamente de Sofia a propósito do Pai, porque nele a Sofia permanece primordialmente como ousia, como a profundidade escondida de sua natureza. Podemos distinguir na Sofia divina e eterna 2 aspectos, o da revelação da plenitude do ser divino e o da revelação da bem-aventurança e da beleza divina. Esse segundo aspecto também se chama glória de Deus. A segunda pessoa divina hipostatiza a Sofia, primordialmente no seu primeiro aspecto, unidade e totalidade da revelação da natureza divina. Por esta razão, Bulgakov afirma que a Sofia é o Verbo de Deus e vice-versa. A terceira pessoa divina hipostatiza a Sofia, primordialmente no seu segundo aspecto. Bulgakov afirma que tanto a doutrina oriental sobre a processão do Espírito Santo do Pai pelo Filho, como a doutrina ocidental sobre a processão do Pai e do Filho, filioque, são puras sentenças teológicas e que essa divergência doutrinal não foi um empecilho que impediu a comunhão entre as igrejas. Na época de Fócio, essa divergência foi exasperada ao máximo, mas tanto a sentença de Fócio, a patre solo,
como a dos latinos a patre filioque tanquam ab único princípio, eram inovações. O erro de ambas facções consiste no fato de que um simples telogomenon, um argumento, foi declarado dogma. O teólogo russo oferece também uma original interpretação quenótica pericorética da fórmula joanina: Deus é amor. Essa fórmula significa não somente que Deus ama, mas que Deus é amor. Não se trata de uma formulação descritiva, mas ontológica. Mas o que é realmente o amor? Final da página 229. Bulgakov responde a esta pergunta com 2 axiomas. O primeiro: não existe amor sem sacrifício. B. Não existe amor sem alegria e sem felicidade. Esta, normalmente, não existe fora da esfera do amor. O amor seria então o sacrifício, o reencontro de si mesmo, graças ao próprio sacrifício. Sendo trágico, o amor é ao mesmo tempo a superação da própria tragédia. Desta forma, podemos compreender a força do amor. Ela se doa e, dando-se, ela se encontra e atinge assim a bem-aventurança. Segundo parágrafo, 230, oitava linha. A vida de Deus se expressa na relação das 3 pessoas divinas, como nos revela a encarnação e a morte na cruz do Verbo de Deus, e de certo modo atravessada pela kenosis, que é o esvaziamento amoroso de si mesmo, esvaziamento que é vencido e preenchido pela bem-aventurança. Formalmente, não se pode falar de sacrifício e sofrimento em Deus, mas se pode ler o perfeito amor divino à luz da noção de kenosis e de bem-aventurança. Próximo parágrafo. A paternidade é a imagem do amor, no qual aquele que ama quer possuir-se, não mais em si mesmo, mas fora de si, para doar o seu eu a outro eu, que se identifica com ele, para manifestar o seu eu através da geração eterna e espiritual do Filho. Esta força geradora é saída de si mesmo, uma devastação de si mesmo, mas é ao mesmo tempo a realização de si por meio desta geração amorosa. A filiação é já uma eterna kenosis. O amor do Filho é a humildade do sacrifício, da renúncia de si, a renúncia do Cordeiro predestinado através de toda a criação do mundo. Quanto ao Espírito Santo, Bulgakov defende que ele encontra sua felicidade e realização exatamente na alegria do amor que se esvazia, se sacrifica. Ele estabelece a reciprocidade do amor entre o Pai e o Filho. E aqui, no final da 230, abre-se o quadro de uma afirmação de Mondin sobre Bulgakov. Na criação, Deus coloca o seu modelo eterno fora, Na criação, Deus coloca o seu modelo eterno fora de si, como mundo por fazer e limitado no ser. Por isso, tudo aquilo que se encontra unido na Sofia eterna encontra-se multiplicado na Sofia criada. Deus não tinha necessidade do mundo, e desse sentido o mundo foi criado livremente. No entanto, afirma Bulgakov, a criação é necessária não somente em relação ao mundo, mas também em relação ao amor de Deus, cuja característica própria é de expandir-se além de todo limite. Os limites da divindade e de exaurir todos os modos em que pode se manifestar. Por conseguinte, conclui o nosso teólogo, Deus não pode ser pensado sem o mundo e não pode não ser criado. O pensamento de Bulgakov foi condenado pelo metropolita Serguei de Moscou e pelo concílio de
Karlovitch. Entretanto, a maioria dos teólogos ortodoxos, mesmo não compartilhando todos os seus pontos de vista, definem a importância da sua sofiologia, da sua filosofia da sabedoria. Um ponto polêmico de seu pensamento é a defesa de certa necessidade da criação e da encarnação. Vocês vejam que Lossky fica muito na teologia negativa e, para falar de Deus, substitui relação por energia. E Bulgakov, no seu limite, procura criar um sistema de pensamento, a sua filosofia, para explicar o mistério de Deus. E ele não foi aceito pelos seus lá, por causa da sua tentativa de tornar mais compreensível, mais racional, o mistério da Trindade. Porém, sem dúvida, Bulgakov foi um grande teólogo que, no fundo, a teologia ortodoxa, parte praticamente do pensamento dos padres gregos, sustentam uma base muito próxima à nossa, com vertentes diferentes. Mas isso é assunto para a história da patrística, patrologia e história da igreja, para terem uma visão de conjunto, tá bom? Então agora nós vamos começar os teólogos católicos. Vamos começar por Rahner. Rahner é na página 231. Sua obra mais importante em matéria de teologia trinitária é o Sagio, quer dizer, o estudo, o Deus Trino, fundamento transcendente da história da salvação, escrita para a dogmática Mysterium Salutis. Na sua tentativa de renovar a teologia trinitária, Rahner, que morreu em 84, desposa explicitamente alguns fundamentos do horizonte cultural da modernidade: o antropocentrismo, a subjetividade e a transcendentalidade da consciência. A teologia de Rahner quer sublinhar que o mistério divino não se encontra longe do homem, mas no seu interior. Rahner parte da encarnação do Verbo para fundamentar teologicamente a possibilidade da autocomunicação de Deus, já que a comunicação de Deus ao homem tem de tomar em consideração a estrutura deste último, perspectiva antropocêntrica. O teólogo jesuíta alemão Stoll, na quarta linha da página 232. O teólogo jesuíta alemão, apesar de reconhecer toda a tradição teológica que usa o termo pessoa para construir a sua reflexão trinitária, fala de uma aporia no que tange o conceito de pessoa da Trindade. Falar de três pessoas na Trindade poderia ser equivalente a falar de três centros distintos de consciência e de atividade, o que levaria a um entendimento herético do dogma, triteísmo. Ele propõe a expressão três modos de subsistência para referir-se a cada uma das pessoas divinas. Por essa razão, muitos consideraram a sua proposta teológica um tipo de modalismo, uma das primeiras heresias, entre eles o hoje cardeal Casper e também o Papa Emérito Bento XVI Ratzinger. Ele afirma que em Deus dá-se uma distinção consciente, mas não a partir das três subjetividades, senão que o ser consciente se dá em uma só consciência real. A tríplice subsistência não é qualificada por três consciências. Por isso, ele defende que na Trindade não haja entre o Pai e o Filho um tu recíproco. Nos Evangelhos, o tu, que é o Pai para o Filho, deveria ser interpretado como um fruto da encarnação. A subsistência não seria por si mesma pessoal, no sentido atual da palavra, isto é, não seria um centro de atividade. Quando o último parágrafo da 232.
Quando tomamos em consideração a proposta de fórmula trinitária de Rahner em 3 distintos modos ou maneiras de subsistência, que, segundo o autor, protegeria melhor a unidade de Deus, percebemos que ele não se apresenta capaz de afirmar ao mesmo tempo a unidade divina e a triunidade das pessoas. Na fórmula rahneriana, ou os modos não somente modos de uma única subsistência, ou então trata-se de modos, mas de subsistentes distintos. No primeiro caso, teríamos um pensamento que poderia ser classificado como modalista, uma acusação frequente contra o pensamento de Rahner. No segundo caso, o pensamento rahneriano desembocaria numa forma de triteísmo. Karl Rahner também tentou superar a divisão do tratado em Deus Uno e de Deus Trino, entre Deus Uno e Deus Trino. Para tal fim, como nós já estudamos no início, ele introduz uma terminologia muito usada atualmente no que tange ao estudo da teologia trinitária. Esse autor fala da trindade econômica e da trindade imanente. Em outras palavras, ele distingue o Deus que se revela na economia destra de Deus em si mesmo, adintra. Esta distinção não significa uma diferença entre as duas abordagens teológicas. A trindade econômica é a trindade imanente, vice-versa. O Deus unitrino revela-se na economia da história da salvação, tal como ele é na sua vida imanente. Esta distinção rahneriana não é uma novidade na teologia. Por exemplo, aqui nós temos a nota do catecismo que fala sobre esta distinção, que nós já lemos também por 2 vezes, no início e quando falamos do magistério de João Paulo II, o catecismo da Igreja Católica. Último parágrafo, página 233. A frase de Rahner que identifica a trindade econômica com a trindade imanente é perigosa do ponto de vista teológico. Teólogos como Congar, Balthasar, Caspen, Pannenberg e Multimann debateram, virando a página, abertamente o tema. Em particular, muitas críticas foram feitas ao vice-versa da formulação rahneriana. Agora, vocês, por favor, peguem a página 234, na terceira linha. Vejamos como é formulada a crítica de Hans-Urs von Balthasar ao axioma rahneriano. Diz ele: a trindade econômica aparece de fato como a interpretação da trindade imanente. Esta última, não obstante o ser princípio fundante da primeira, não pode ser simplesmente identificada com esta, porque em tal caso a trindade imanente corre o risco de reduzir-se à trindade econômica. Mais claramente, Deus corre o risco de ser absorvido no processo do mundo e não pode chegar a si mesmo a não ser através deste dito processo. A Comissão Teológica Internacional, no documento Teologia, Cristologia e Antropologia, reafirmou a importância do axioma fundamental de Rahner, também chamado Grundaxio, mas o reformulou do seguinte modo: o axioma fundamental da teologia odiana pode ser corretamente expresso do seguinte modo: a trindade que se manifesta na economia da salvação é a trindade imanente. É a trindade imanente que se comunica livremente e gratuitamente na economia da salvação. A mesma comissão recorda que a relação entre a trindade econômica e a trindade imanente deve ser entendida segundo a tríplice via da afirmação, da negação e da imanência. Em outras palavras, recorda-se que a trindade imanente e a trindade econômica são a mesma trindade em 2 situações distintas, uma em si mesma e a outra na revelação na história da salvação.
A relação de analogia expressa uma relação de identidade, mas ao mesmo tempo de distinção. A identidade significa que trata-se do mesmo único e verdadeiro Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma distinção. Bom, último parágrafo da 234. No que concerne à relação entre a Trindade imanente e a Trindade econômica, podemos fazer 6 afirmações. Ponto 1. A Trindade econômica é a única porta de acesso à Trindade imanente. Não podemos chegar ao Deus abscônditos, senão através do Deus revelatus, o Deus escondido que se revela. Ponto 2. Na página 235. A Trindade econômica é a Trindade imanente, no sentido de que a Trindade que nos ama e que se revela a nós é a Trindade que celebra desde sempre e para sempre o seu amor na comunhão das pessoas divinas. A Trindade imanente não pode ser reduzida à Trindade econômica. O Deus doa e revela de si. É como uma gota do imenso oceano do seu ser. A Trindade imanente transcende a sua própria autorrevelação na Trindade econômica. Mesmo revelando-se, a Trindade imanente permanece rodeada de certa esfera de mistério. 4. As operações das pessoas divinas na Trindade econômica correspondem às operações das mesmas pessoas na Trindade imanente. Se o Pai é o princípio primeiro, origem de todas as coisas, na Trindade econômica também o é na Trindade imanente. Se o Filho é gerado na Trindade econômica, também o é na Trindade imanente. Se o Espírito é vínculo de amor recíproco entre o Pai e o Filho, na Trindade econômica também o é na Trindade imanente. 5º ponto. A Trindade imanente decidiu eternamente autocomunicar-se ou revelar-se, ou seja, manifestar-se a destras na Trindade econômica. Hegel afirmava que uma certa necessidade que a Trindade teria de manifestar-se. Esta necessidade limita a liberdade e a gratuidade da revelação. A Trindade imanente. E ponto 6, perdão. A Trindade imanente irradia uma luz que ilumina a compreensão da Trindade econômica, ou seja, o mistério do ser trinitário ilumina a inteligência nas suas obras. Número 200, página 235, agora tem o final, a síntese de Coda. Piero Corda afirma que o mal-estar teológico com a afirmação haneriana deriva do fato de que, pela fé, percebemos que podemos dizer que a Trindade econômica é a Trindade imanente, mas a Trindade imanente se transcende a revelação de si mesma na Trindade econômica. Por esta razão, o vice-versa de Hanner, do axioma dele, não deveria ser utilizado sem ulteriores explicações que expliquem o seu real significado. Bom, vocês têm tudo aqui, o que o Hanner falou, e eu quero só explicar em um pontinho. Se Losky, que nós vimos na teologia ortodoxa, vai muito pela questão da negativa, da apofática, que não posso falar quase nada de Deus, e por isso cria o sistema de explicar o que Deus se revela. Não, veja bem, Hanner exagera um pouco quando ele diz que a Trindade imanente econômica é a mesma Trindade e vice-versa, Que ele diz aqui, assim, diz assim, a Trindade econômica é a Trindade imanente e vice-versa. Não, aqui ele torna muito racional, muito explicativo e compreensível uma coisa. É verdade? Nós conhecemos o Deus que se auto-revela nas suas obras, mas a Trindade, a Trindade imanente possui sempre algo de mistério, algo que se tem a revelar.
Nós não abarcamos o mistério de Deus, compreendemos melhor o mistério. Vivemos melhor na fé o mistério, de modo espiritual, íntimo e existencial também. Mas sempre dizer que vice-versa seria melhor explicar. Quando falo da Trindade que se manifesta, falo da Trindade que está na vida íntima. Mas a vida íntima é muito mais do que eu posso expressar nas obras de Deus. É só para ter esse equilíbrio, né? Já, mas ainda não da escatologia. Nós veremos a Trindade face a face no céu. Agora nós vivemos na esperança de compreender melhor e de viver melhor a nossa fé. Compreender, entender, mas não abarcar tudo, tá bom? Bom, página 236, Hans Urs von Balthasar, meu querido. Peguem aí a página 236. O teólogo católico suíço Hans Urs von Balthasar, que morreu em 88, propõe um pensamento bem original a respeito do mistério trinitário. Ele defende que a porta de acesso para o mistério da Trindade se abre através da reflexão sobre a identidade pessoal e sobre a pessoa de Jesus Cristo. Na quênosis da encarnação e da cruz, Jesus revela que Deus não é acima de tudo, poder absoluto, mas o amor absoluto. O poder de Deus faz com que Cristo possa se esvaziar completamente, aniquilando-se, entregando toda a sua vida sobre uma cruz. O rico se faz radicalmente pobre. No mistério pascal, a liberdade de Deus se manifesta de um modo evidente e salvífico aos homens, convidando a liberdade do amor a aderir a Deus. Último parágrafo, da 236. Segundo Balthasar, Jesus se identifica com a vinda do reino de Deus na medida em que é a palavra do Pai divino que vem ao mundo. Esta palavra deve ser igual a Deus, ou seja, divina. No caso contrário, não se poderia dizer que ela fosse capaz de comunicar Deus e seu senhorio. Se a pessoa do Pai que envia é Deus, e se Deus está presente no Filho enviado, então conclui: existe no Deus indivisível uma diferença pessoal entre o Pai e o Filho. Se Jesus, muda de página, é o mediador da reconciliação, à luz do mistério pascal, e sendo a salvação do mundo uma obra que somente Deus pode e iria realizar, descobre-se assim a sua verdadeira identidade. Jesus Cristo é o Filho de Deus. A divindade da missão revela a divindade da pessoa de Cristo. Quinta linha, primeiro parágrafo da 237. Balthasar deduz a divindade do Espírito Santo da sua participação à missão divina de Cristo. O Espírito torna possível que em Cristo se apresente o reino de Deus através de sinais milagrosos. O Espírito participa da missão divina de Cristo, portanto, deduz-se que ele também seja Deus. No Espírito Santo, Jesus, o Filho, revela o Pai revela o Filho, conforme Mateus 11:27. Balthasar chama o Espírito Santo de o desconhecido, na medida em que parece, de um modo desinteressado, revelar o Filho e o Pai. Na sua renúncia de si mesmo, o Espírito se revela como Espírito de amor. Ele liga o Pai ao Filho e vice-versa, e se apresenta como o nós divino comum. É efuso nos corações dos homens para que se tornem o nós da Igreja e da nova humanidade. E aqui nós temos uma nota na 653, no quadrado, que é de Max Schultz, meu professor. Encontro com Hans Urs Balthasar, uma obra que ele comenta o pensamento dele e explica muito bem, esse meu querido professor. Segundo o testemunho do Novo Testamento,
No único Deus devem-se também distinguir Pai, Filho e Espírito Santo. A missão do Filho revela a sua processão do Pai antes de todos os tempos. A missão do Espírito Santo, que serve à missão do Filho encarnado, revela a sua processão do Pai, explicitamente depois da Páscoa, do Filho, Filioque. O Espírito é o nós do Pai, eu, e do Filho, tu, na medida em que as pessoas divinas surgem e subsistem inteiramente nas suas relações recíprocas. Elas são o único Deus. Último parágrafo da página 237. Outra tese cara a Baltazar é aquela que afirma que nas missões adestras existiria uma ordem diferente daquela que caracterizava as processões ad intra, enquanto nas processões existe uma prioridade do Filho em relação ao Espírito Santo. No que concerne às missões, existiria uma inversão. O Espírito Santo é quem revela o Filho, sendo, de certo modo, o precursor. A caridade, quinta linha da 238, lindinhos e lindinhas. A caridade que a Trindade oferece ao homem tem o poder de trinitarizar o homem. Na Trindade imanente, cada pessoa recebe as demais, se dá às demais, é possuída pelas demais. Esta dinâmica se chama ágape. O homem também, pela caridade, é chamado a viver uma comunhão análoga com Deus e análoga àquela que as pessoas da Trindade vivem entre elas. Segundo o teólogo suíço, último parágrafo da 238, o amor e a fecundidade do homem e da mulher que constituem uma família apontam para a íntima fecundidade de Deus, a geração do Filho e a processão do Espírito Santo, do Pai e do Filho. Baltazar se mostra consciente do limite desta analogia. A unidade pode parecer um produto sucessivo da comunhão de pessoas. Pode se aproximar do mistério trinitário, muda de página, a partir da unidade da essência ou da trindade das pessoas. Baltazar tende para o segundo modelo teológico. Ele parte da Trindade. Primeiro parágrafo, conclusão. Alguns críticos, 239, afirmam que Baltazar parece sublinhar demasiadamente as três pessoas divinas, deixando entrever que a unidade divina seria quase que uma simples unificação das três pessoas. O teólogo parece defender um certo primário da diversidade sobre a unidade. Isto configura uma tendência teológica que poderia ser comparada ao triteísmo. É só uma tendência, gente. Eu conheço Baltazar, a obra dele, a teologia da glória, e o que ele acentua é que na diversidade se encontra essa união amorosa das pessoas, né? Que ele diz assim, voltando à página 237, segundo o testemunho do Novo Testamento, no único Deus devem distinguir Pai, Filho e Espírito Santo. A missão do Filho revela a sua processão do Pai antes de todos os tempos. A missão do Espírito Santo, que serve à missão do Filho encarnado, revela a sua processão do Pai e explicitamente depois da Páscoa do Filioque. O Espírito Santo é o nós do Pai, o eu e do tu, Filho. Na medida em que as pessoas divinas surgem e subsistem inteiramente nas suas recíprocas relações, eles são os únicos Deus. O ágape, o amor ágape se dá porque eu, tu se faz nós no Espírito Santo, continuando sendo três pessoas distintas. E o pensamento de Baltazar nos permite trabalhar como o ethos do dom, a ética do dom, do amor, da unidade, que gera a teologia do respeito, como vocês quiserem, tá bom? Mas é só uma consideração minha, mas o pensamento dele é muito lindo, muito amplo e às vezes difícil de compreender.
Vamos lá, na página 239, mas não impossível, estudem. Na página 239 nós vamos estudar Ratzinger. Estamos aqui ao fim, tá bom? Que é o Bento XVI. O teólogo Ratzinger, 239, propõe na sua obra Introdução ao Cristianismo uma reflexão teológica sobre a Trindade, em que as pessoas não são apresentadas como realidades fechadas em si mesmos ou como centros autônomos do agir, mas como relações. O teólogo alemão inicia sua reflexão explicando que a doutrina trinitária se baseia no dado revelado. A doutrina trinitária não se originou de uma especulação sobre Deus, de alguma tentativa da reflexão filosófica para explicar como se teria processado a origem de todo ser, mas foi consequência dos esforços para uma elaboração de experiências históricas. A fé bíblica, primeiramente, girava no Antigo Testamento em torno de Deus, que se manifestava como o Pai de Israel, como o Pai dos povos, como Criador do mundo e Senhor. Na época da estruturação do Novo Testamento, acrescenta-se um processo totalmente novo, mediante o qual Deus se mostra sobre um aspecto até ali desconhecido. Em Jesus Cristo, encontramos um homem que, ao mesmo tempo, se sabe e se revela como Filho de Deus. Encontramos a Deus na figura do mensageiro, o qual é todo Deus e não algum ser intermediário, e, contudo, conosco chama a Deus de Pai, donde se segue uma singular paradoxo. Por um lado, esse homem chama a Deus de Pai, fala-lhe como alguém que lhe está próximo. Ora, se uma atitude assim não quiser passar por puro teatro, mas por verdadeira, como condiz a Deus, ele deve ser diverso desse Pai, ao qual fala e a quem nos dirigimos. Por outro lado, ele mesmo é a concreta proximidade de Deus que nos vem ao encontro, a mediação de Deus para nós exatamente pelo fato de ser ele mesmo feito homem em figura e natureza humana. É o Deus conosco, Emmanuel. No fundo, a sua mediação se eliminaria, transformando-se de mediação em separação. Fosse ele outro que não Deus, fosse ele um ser intermediário. Em tal caso, não nos conduziria a Deus, mas nos afastaria dele. Segue-se daí que, como mediador, é o próprio Deus e o próprio homem, ambos de modo real e completo. Ora, significa que Deus nos vem ao encontro não como Pai, mas como Filho e nosso irmão. A essa experiência inédita de Deus, segue finalmente como terceiro o acontecimento do Espírito, da presença de Deus em nós, a vida interna, e torna a patentear que esse Espírito não é sem mais idêntico nem ao Pai nem ao Filho, nem representa um terceiro entre nós e Deus, mas é a maneira como Deus mesmo se nos doa entre nós, de modo que dentro do homem e no âmago da interioridade, é-lhe infinitamente superior. Último parágrafo. Depois de alertar à luz da história da teologia contra os perigos de modalismo e do subordinacionismo, no âmbito da reflexão trinitária, Ratzinger afirma que essas heresias apresentam verdades basilares, mas que sozinhas, não juntas, são insuficientes para dizer de um modo ortodoxo o mistério revelado, verdades que estão como que isoladas de outras verdades que as completam. Página 240. E agora temos aqui esse quadro que fala sobre a heresia. Que a heresia não é uma coisa má em si mesma. Ela é uma visão uma visão parcial que precisa ser
completada, totalizada, plenificada. E ele diz assim, página 241, perlustrando a história dogmática da doutrina trinitária em qualquer tratado moderno de teologia, temos a impressão de estar em alguma necrópole de heresias, cujos estandartes a teologia continua a carregar consigo, como outros tantos troféus de vencidas batalhas. Contudo, olhando desta maneira, não se compreende bem a questão, pois todas essas tentativas repelidas finalmente como aporias e assim como heresias, no correr de uma refrega demorada, não são meros mausoléus de pesquisas humanas fracassadas, sepulcros dos quais nos é dado constatar quantas vezes o pensamento falhou, resto que agora podemos contemplar com uma curiosidade voltada para o passado, aliás, sem resultado prático. Cada heresia é antes um código, uma sigla a resumir, alguma verdade permanente, que só subsiste unida com outras declarações, igualmente válidas, separadas, das quais ela resulta em falsa visão. Dito em outras palavras, todas essas declarações não são tantos monumentos sepulcrais, mas antes pedras de uma catedral, que naturalmente serão aproveitáveis se não ficarem isoladas, mas encaixadas num todo maior. Assim como as fórmulas positivamente aceitas só valem quando guardam consciência ao mesmo tempo de sua insuficiência. Então vai. Ratzinger propõe 3 teses para elaborar uma teologia positiva da Trindade. Então aqui, queridos, eu não vou ler todas as afirmações, por quê? Considerando que os senhores já estão estudando para fazer um trabalho sobre o conceito de pessoa em Ratzinger, isso já é simples e também porque o mais importante é o que eu li até aqui. Vou ler só as teses. A primeira, final da página 241. O paradoxo uma natureza em 3 pessoas está subordinado com o problema, o proto-sentido de unidade e multiplicidade. Para os antigos, a unidade é divindade. A unidade é divina enquanto a multiplicidade conota algo de secundário, sendo consequência do desmoronamento da unidade. A pluralidade origina-se da decomposição da unidade e para ela tende. Então, ele explica muito bem uma natureza em 3 pessoas. O primeiro sentido de unidade e de multiplicidade é a mesma substância. Depois ele explica tudo isso na página 242. Na página 243, a segunda tese, o paradoxo entre uma essência em 3 pessoas. Existe uma função do conceito de pessoa e deve ser interpretado como implicação interna da ideia de pessoa. Essa ideia de pessoa eu deixo para vocês desenvolverem no vosso trabalho final, né? Na redação final, na reação final. E aqui, na introdução ao cristianismo, ele vai explicando aquilo que os senhores estão trabalhando. Não é mesmo? Sim. O paradoxo, uma essência 3 persona, uma essência de 3 está subordinada ao problema do absoluto e relativo e destaca o caráter absoluto do relativo. E aqui sim eu vou ler porque só o primeiro parágrafo, na página 244. O Pai é um conceito totalmente relativo. Deus é Pai exclusivamente na relação para com o outro. Em si mesmo é apenas Deus. Em si mesmo ele é Deus, mas em relação ao Filho ele é Pai. Pessoa é a pura relação, nada mais. A relação não é algo que se acrescenta à pessoa, como acontece em nós. Ela existe exclusivamente como relação. Expresso com os termos de comparação da tradição cristã, isso quer dizer, a primeira pessoa não gera o filho, como se o ato generativo viesse a acrescentar-se à pessoa, mas ela é o ato generativo
de autodoação e do transbordamento. Então aqui, apenas um resuminho do que ele fala, não é? Penso que a síntese está aqui. Ratzinger, eu sempre digo que ele tem uma teologia sólida, maravilhosa, que ele, antes, quem datilografava suas aulas era a sua irmã, que vivia com ele, que não se casou, que cuidava dele. E se ela não entendesse, ele não levaria para as salas de aulas. Então, aqui fica a consideração da obra dele. Então, ele usa as 3 teses, né? Básica, uma natureza em 3 pessoas, uma essência... Depois a segunda, uma essência em 3 pessoas, né? Uma essência das 3 pessoas e uma essência de 3 pessoas em relação ao relativo. Uma está em relação à outra, não de dependência, mas de doação de amor. Tá bom? Então, nós terminamos essa aula também. E agora, já o nosso curso vai para as conclusões finais. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Mas esse capítulo precisa entender no seu genérico, porque nós estamos num curso que nós estamos fazendo o tratado, né? Por isso, vimos só alguns autores, para termos uma visão de conjunto, de aprofundamento. Até já! Deus abençoe vocês, Nossa Senhora vos cuide.